Senhor, nós te agradecemos, louvamos a Ti, Senhor, por mais um momento de comunhão, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos com a Tua palavra, Senhor, e também oramos pela Tua palavra, que é como uma semente, que ela possa ser realmente semeada, Senhor, e que corações possam estar recebendo a Tua palavra, e a Tua vida possa germinar, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida de cada um daqueles que o Senhor tem chamado, escolhido e destinado, Senhor, para caminharem contigo. Fala, Senhor, ao nosso coração, dá poder, dá vida, Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia. Em Teu nome oramos. Amém. Irmãos, nessa manhã o meu encargo é dar continuidade à última vez que eu compartilhei aqui, há mais ou menos um mês atrás, com a intenção de que nós tenhamos também uma palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor em profundidade, né? Aqueles que ainda não têm um relacionamento íntimo com o Senhor. E, de uma certa forma, essa reunião de hoje é quase que uma continuação daquilo que foi falado, né? Então, para quem não ouviu e que talvez vá ouvir essa mensagem, né? Nós compartilhamos no dia 15 de agosto, né? Uma mensagem intitulada que a morte não é o fim, mas é uma passagem. Então ali a gente viu algumas coisas, e hoje o título aqui é meio chocante, né? Mas embora ele seja chocante, eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? É algo que nós devemos prestar atenção, né? Caminhando para o inferno não é nada agradável, né? Mas eu espero que ao longo do tempo a gente possa estar tendo um pouquinho de comunhão a esse respeito, ok? E eu vou então já passar. Eu queria então só iniciar lembrando aquilo que a gente falou na última reunião, lá do dia 15 então de agosto, né? Foram algumas conclusões que nós tiramos da mensagem, só para a gente ter um contexto, né? Então, na mensagem anterior a gente viu que a morte não significa o fim da nossa existência, ou seja, né, muita gente pensa ou fala, não sei, morreu, acabou e tal, mas biblicamente nós vimos que não é isso que acontece, né? Após a morte existe alguma coisa ainda, ou e muito mais coisas, né? Nós vimos que a morte ela foi consequência do pecado, né? A morte não era para fazer parte da história do homem, né? Mas ela foi consequência do pecado de Adão e Eva, e essa consequência que é a morte, ela foi transmitida então para toda a humanidade, e é por isso que todos nós morremos, né? Um dia, todo mundo fala que a única certeza que nós temos é que um dia nós morreremos, né? Isso é quase que totalmente verdade, né? O terceiro ponto que nós vimos é que o homem, né? Faltou um M ali, né? O homem foi criado com uma parte material, que é o corpo, e uma parte não material, que é a alma, falando resumidamente, né? Então, o homem não é só corpo, né? Todos nós acho que percebemos isso. Mais dois pontinhos que a gente viu foi que na morte o corpo volta ao pó, né? A Bíblia fala que quando morremos o corpo volta ao pó, porque o homem foi feito do pó da terra, o corpo do homem foi feito do pó da terra, mas a alma volta para Deus, né? Mas ela volta para julgamento, né? E a gente viu isso então na reunião passada. E o último pontinho, que há dois diferentes destinos para a alma, né? A alma volta para julgamento, e aí ela pode ir para o paraíso ou para o inferno, para o céu ou para o inferno, resumidamente falando então. Então esses foram os pontos que nós tratamos na reunião do dia 15. E hoje, o que a gente quer abordar, tá? Então, com base naquilo que nós falamos na última reunião, talvez uma das principais perguntas, ou a principal pergunta que deveríamos fazer, né? Eu acredito que ninguém quer ir para o inferno, né? Então, como é que eu faço para não ir para o inferno? O que eu devo fazer? Porque eu não quero ir para aquele lugar,
Eu quero ir para um lugar gostoso, agradável, que a maioria das pessoas chama de céu, de paraíso, ou sei lá que nome que alguns possam dar, né? Então, o que devo fazer para que a minha alma, ou seja, eu mesmo, né, depois da minha morte ou na vinda do Senhor, né, eu vá para o paraíso, para o céu, né? E a gente vai abordar então essa pergunta, né, com 3 tópicos. O primeiro deles é falar um pouquinho do conceito mais comum entre todas as pessoas, né, o que normalmente as pessoas têm de conceito, né? Um segundo tópico seria que nós todos, né, nascemos escravos do pecado. Isso é um pouquinho daquilo que a gente viu na reunião passada também. Mas se nós permanecemos assim, da forma como nós nascemos, o nosso destino será o inferno. Então é por isso que o título da mensagem é Caminhando para o Inferno. Todo aquele que nasce com direção ao inferno, e esse destino só vai mudar se acontecer alguma coisa na nossa vida. Se não acontecer nada, que a gente vai ver o que deve acontecer, né? Naturalmente, todos os que nascem são destinados para o inferno. A gente vai falar mais disso. E o último ponto não poderia deixar de ser o caminho da salvação dado por Deus, porque se todos nós vamos para o inferno, então que esperança nós podemos ter, né? Mas graças a Deus existe algo a ser feito, ou existe algo que já foi feito, para que cada um de nós não tenha esse destino que é tão trágico assim, ok? Então a gente já vai partir para aquele primeiro item, né, que todos nós, né, o primeiro item é a questão do conceito, né? Conceito que roda por aí, né? Você vai perguntar para as pessoas que algumas nem acreditam de céu e inferno, né? Mas aquelas que acreditam no céu, perguntar para ela o que você tem que fazer para ir para o céu. Muitas delas vão dizer isso aqui, ó: tem que ser uma pessoa boa e fazer boas obras, tem que ser bonzinho. É meio que como o Papai Noel, né? Se você for bonzinho, o Papai Noel no final de ano traz um presente para você. Então, mais ou menos a gente pensa assim: se eu for uma pessoa boazinha, quando eu morrer, eu vou para o céu. Vou lá com os anjinhos e tal. Então esse é o conceito geral que normalmente muitos têm, né, que a gente conversa. Uma outra coisa, né, às vezes a pessoa fala: bom, se eu for bonzinho, né, mas lá no fundo eu sei que eu não sou tão bonzinho assim, né? Se nós formos honestos conosco mesmo, né, nós vamos ver que de vez em quando a gente dá uma deslizadinha, mesmo segundo o nosso próprio conceito, né? Se nós mesmos formos nos julgar a nós mesmos, né, a gente vai ter que admitir que de vez em quando a gente dá uma deslizadinha, né? Se a gente for muito bonzinho conosco, né? Agora, se a gente for um pouquinho mais sincero, talvez a gente vá concluir que a gente pisa no tomate todo dia, né? Mas já que eu não sou tão bonzinho assim, né, então às vezes a gente tem uma outra forma de pensar nisso. Bom, para ir para o céu, então, quando eu fizer uma coisa feia, eu vou fazer uma coisa bonita para compensar a coisa feia que eu fiz, né? Cada pecado ou cada ação maligna ou má ação que eu faço uma boa ação, e uma coisa compensa a outra. No fim das contas, se na contabilidade final der alguma coisa de positivo, então eu vou para o céu. E se por acaso 9 fora deu negativo, aí acho que eu vou ter que enfrentar o tal do inferno, né? Alguns talvez pensam assim também, né? Então, só 2 pontinhos, não quero me aprofundar muito nisso, né? Mas são conceitos que normalmente existem, né, entre as pessoas. E a base, normalmente, né, desse tipo de pensamento, ela está baseada naquilo que nós podemos fazer, né, ou podemos ser, né, ser bonzinho, ser uma pessoa honesta, não matar ninguém, não isso, né, naquilo que nós somos. Então, sermos bons ou fazermos coisas boas para merecermos ir para o céu, né? Então, quando a gente fala de céu e inferno, vem muito essa questão de merecimento.
Ah, não, eu mereço ir para o céu, sofri tanto, né? Labutei tanto nessa vida e ralei e tal, mereço ir para o céu, né? Ou então, né, cara, eu fui mal mesmo. Então, alguns até descaradamente falando, né? Se tiver inferno, eu sei que eu vou para o inferno mesmo, porque eu sou da pesada, né? Então não mereço, né? Então esse tipo de pensamento está muito, muito centrado em merecimento, tá? Esse é o conceito, digamos assim, que existe por aí, quando a gente fala de céu e inferno, tá? Mas o que a Bíblia fala então, né? A gente não quer perder muito tempo no que nós achamos, né? Porque o que a gente tem como verdade é aquilo que a Bíblia fala. Então o que a Bíblia fala a respeito disso? Será que tem fundamento esse negócio de merecimento, né? Então a gente vai colocar uma série de versículos, né? Lemos, e um dos trechos é esse que está lá em Romanos 3, capítulo 20 até o 25. Vamos só seguir, né? Lê aquilo que a palavra fala. A palavra mesmo, ela fala por si mesma, né? Olha aí, eu coloquei uma versão um pouquinho diferente do que os irmãos estão acostumados, tá? Mas tendendo a pensar numa pessoa que não está acostumada com o palavreado da Bíblia, né? Então é uma versão mais na linguagem de hoje, né? Que fala o seguinte, Romanos 3, capítulo 3, verso de 20 a 25, fala: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, né? É pela fé, né? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A gente viu isso também, né? Por descendermos de Adão, todos pecaram, né? E por isso nós não temos acesso a Deus, né? Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Então a palavra é muito clara em dizer que o nosso acesso a Deus tem que passar por alguém chamado Jesus Cristo. E pela fé que as pessoas têm nele. E ela não fala em merecimento, né? Então esse é um texto que eu queria trazer, né? Deixa eu fazer mais um texto agora de Romanos 3, também no verso aqui acho que está repetido. Aqui fala que Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Então, de novo, o meio é Cristo, e a fé não é merecimento, tá? Então, isso é bem claro na Bíblia. Desses textos que a gente leu, esses dois trechos, né, eu queria destacar 4 pontinhos que a gente vai tentar trabalhar né, na mensagem, tá? O primeiro deles, então, é que todos pecaram, né, e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso é uma cópia do que o texto disse, né? Todos pecaram. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então não é a obediência à lei que nos garante o céu, né? Terceiro ponto: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Então é isso que a gente viu, né? E Cristo se tornou o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, né? Então são esses 4 pontinhos que a gente vai tentar discorrer um pouco mais, tá? E aí a gente vai tratar também, principalmente agora nesse
nesse próximo tópico, né? Os dois primeiros, tá? Todos pecaram e ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque assim, para nós aqui é muito fácil a gente olhar aqui e falar, claro, a Bíblia diz tal, e não tem muita discussão para nós, né? Mas muita gente fala, ô Sérgio, o que é isso? Como é que não é assim? Como é que não é eu fazer coisas boas? Como é que não é merecimento? Então, eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso matar? E eu vou para o céu? Né? Então tem uma discussão em cima disso. Vamos só tentar abrir um pouquinho essas questões. Tá? Então, a gente vai... nessa primeira parte, tratar desses dois primeiros itens, né? E a gente vai então para o segundo tópico da nossa mensagem, que é: nós nascemos escravos do pecado. Essa é a condição de todos os homens e mulheres que já nasceram nessa terra e nascem, né, e já morreram e que estão vivos até agora, né? Tem esse texto de Romanos 5,12 que fala isso, né? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que é Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Então isso é aquilo que a Bíblia nos diz, né? O pecado de Adão, que trouxe a morte, né, passou para todos os homens, inclusive para nós, né? E isso é o que diz a palavra, fundamentando que todos nós pecamos. Nós pecamos lá em Adão, né? Mas nós não pecamos só em Adão, todos nós pecamos hoje também, né? Alguns podem até achar, não, mas eu não peco, né? Duvido, né? Mas alguns acham, tá? Todos pecaram, isso é o que a palavra diz. Que se conclui a continuação, tá? Temos nós qualquer vantagem? Aqui Paulo está falando para os judeus que se consideravam justos, né? Não, de forma nenhuma. Ele fala, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? Então isso é o que a Bíblia diz, né? E é isso que nós cremos. Essa é a realidade de toda a humanidade, né? Todos os que nasceram de Adão, e isso é a situação de cada um de nós, né, são pecadores, né? Não tem nada que possamos fazer, né, para nos libertar dessa condição. Então é por isso que o fazer alguma coisa, ele não é eficiente para nos trazer salvação. Porque nós somos maus por origem. Nós somos maus porque nós descendemos de Adão. Essa é uma coisa que a Bíblia mostra com muita clareza, né? Então o nosso problema primário, né, não é que fazer o mal é inócuo ou não faz diferença. Fazer mal faz muita diferença, sim, principalmente para a tua vida aqui nessa terra, né? Mas nós fazemos coisas más ou coisas ruins porque nós somos ruins por natureza. Nós pecamos porque somos pecadores e não nos tornamos pecadores ao pecarmos. Né? O problema nosso é aquilo que nós somos, é de origem, é de natureza. O homem é mau por natureza, né? Será que a gente admite isso? Muitos das pessoas, né, os cristãos, normalmente os cristãos verdadeiros, eles sabem que são assim. Mas as pessoas no mundo no geral falam, não, imagina, não sou tão mal assim. Ou ele fala que ele não é mal, ou ele fala, bom, tem muita gente pior que eu, né? Então fica esse negócio de comparação, né? Mas nós precisamos admitir que nós somos maus. Deus, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. Então, pare e pense nos teus pensamentos. Pensa em coisas que você tem vontade de fazer, mas você não faz porque você tem medo de uma lei que vai lá e vai te prender, né?
Coisas que você sente no teu coração, que você também não faz por educação que você recebeu dos teus pais, ou coisa parecida, mas o coração do homem é perverso. O coração do homem é mau, no geral, né? Eu estava pensando também, e pensei aqui uma possibilidade maluca, né? Se você acredita ainda que o homem é bom por natureza, né? O que você acha que aconteceria se toda a lei que os homens criaram fossem revogadas? Que não existisse mais lei no mundo, que não existisse mais polícia, que não existisse mais julgamento, né? O que seria dessa terra? Como é que nós conviveríamos num mundo sem lei, sem polícia, sem juiz, sem prisão, né? Eu não quero nem imaginar o que aconteceria com a humanidade. Muito provavelmente ela já teria se exterminado a si própria, né? Então, mais uma vez, mesmo que a gente faça eventualmente alguma coisa boa, vamos falar que a gente não faça coisa boa, né? A gente pode fazer coisa boa, né? Mas isso não muda aquilo que somos interiormente, ok? E tem mais um verso interessante, está lá em Jeremias, que mostra mais ou menos isso, né? Ele diz lá que pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Logicamente a resposta para isso é não, né? Não vai mudar a cor da sua pele, né? Posso fazer o que eu quiser, mas vamos pensar em extremos aí, né? Mas e nem o leopardo mudar as suas manchas. Isso faz parte dele, né? É a sua natureza. Ele é assim, então não tem como mudar, né? Então é por isso que o nosso principal problema e a nossa principal base como homens, como humanidade, é o que somos. Então, assim, estou batendo nesse ponto que é para deixar bem claro, né? Isso então nos dá a situação de perante Deus nós somos injustos, e perante Deus nós somos totalmente culpados daquilo que somos. E não é à toa que na época de Noé, Deus ele olhou para a humanidade e falou: não dá. Então ele mandou o dilúvio, né? E na época de Noé, então, toda a humanidade foi exterminada, só restaram Noé e a sua família, né? Porque Deus ele não tem prazer e ele não pode tolerar aquilo que ofende a justiça dele, tá? Mas essa é a nossa situação. E eu devo estar ouvindo já, né? Muitos estão falando: mas esse negócio não é justo. Deus vai me condenar por aquilo que Adão fez? Eu não pedi para nascer. E já que eu sou ruim, eu não pedi para ser assim, né? Não é justo, né, da parte de Deus, né, me mandar para o inferno. Então a gente vai tentar prosseguir agora, né, para o último item que eu queria estar falando, e é o principal. Então, bom, no meio desse caos, no meio dessa sentença, né, existe um caminho da salvação. Então Deus, ele preparou algo para que nós, como humanidade, pudéssemos sair dessa sinuca de bico, desse problema que para nós é insolúvel. Eu não consigo resolver isso por mim mesmo, né? Do mesmo jeito que o etíope lá não podia mudar a cor da sua pele, eu também não posso mudar a minha condição de pecador para santo. Não adianta eu fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vou continuar sendo um pecador que eventualmente fez uma coisa boa aqui, outra ali, né? Mas a minha natureza é de pecador, né? E Deus faz isso por quê? Por Ele amar o homem a quem Ele criou. Não pense que Deus abandonou a humanidade.
Ele bem que poderia fazer, mas ele ama a sua criação, ele ama Adão, ele ama Eva, ele amou a eles e ele ama cada um daqueles que são nascidos de Adão. Só que ele tem um problema com toda essa descendência. Como ele faz? Como que ele age para que nós possamos ser salvos e possamos ter comunhão com ele, que é o que ele deseja. Ele deseja ter comunhão conosco, ele deseja estar conosco. Só um parênteses, quando Eva comeu do fruto da árvore da vida, deu para Adão, eles de repente falaram, puxa, estamos nus, né? Tô agora com vergonha, né? E eles começaram a se esconder de Deus. Antes eles se encontravam com Deus todo final de tarde, né? Tinham comunhão, eles conversavam, não tinha nenhum problema. Mas quando eles comeram daquele fruto, eles se veem nus, eles se veem sem proteção nenhuma, sem justiça. E é Deus que vai ao encontro deles e fala, Adão, onde é que você está? Deus, ele toma a iniciativa desde lá do Jardim do Éden de buscar aquele homem que ele havia criado e que havia se metido em problemas, né? Deu ouvido para a serpente e desobedeceu a Deus, né? Deus não falou, te vira. Falou, não, Deus foi lá atrás, ele falou, Adão, aconteceu com você? E Adão falou, a gente viu que a gente estava nu aqui, então a gente está com medo e estamos escondidos aqui, né? Então Deus, nós sabemos, né? Toda a história que aconteceu, mas Deus, ele busca o homem. Desde o Jardim do Éden, Deus continua buscando o homem, e ele continua buscando a cada um de nós, cada homem na face dessa terra, Deus continua buscando. Por quê? Porque ele ama. Deus, ele não quer, ele não tem prazer em mandar pessoas para o inferno. Só que ele não pode simplesmente ignorar, não, faz de conta que eles são bonzinhos. Não é assim. Deus, ele, apesar de nos amar, ele não pode abrir mão da sua justiça. Então Deus é amor, mas Deus é justo. E uma coisa anda junto com a outra. A gente não pode falar que Deus é somente amor, né? E também Deus não é somente justiça. Então a gente tem que falar que Deus é 100% amor, mas ele é 100% justo. As duas coisas precisam andar harmonicamente, tá? Mas então, o que Deus fez na sua obra, então, no seu caminho de salvação? Só voltando daqueles 4 pontos que a gente falou lá atrás, né? A gente vai se concentrar agora nos 2 de baixo, né? Deus aceita as pessoas, de novo, por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. E Cristo se tornou o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados, né? Então fé, perdão, com Cristo sendo o ponto principal nessa história toda, tá? E é o versículo que eu acho que ele é o mais falado. Alguns falam que ele é o resumo da Bíblia, né? Que fala isso, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse texto, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, né? Nicodemos era um religioso, ele era um fariseu, na época em que Jesus esteve aqui nessa terra. E esse Nicodemos, ele foi lá conversar com Jesus à noite, porque ele tinha visto que Jesus estava fazendo milagres e tal. Ele falou, olha, mestre, né, o senhor tem que ser mestre, porque ninguém faria essas coisas que o senhor faz se o senhor não fosse da parte de Deus, né? Então, eu vejo que o Senhor é Deus, né? Eu vejo que o senhor tem alguma coisa, né? O senhor é um mestre, né? Eu quero aqui me aproximar de você, mas como os fariseus aí não são muito teu amigo, então vem te procurar aqui à noite para meio que escondido, né? E Nicodemos começa a conversar com Jesus, mas Jesus fala para ele, ô Nicodemos, você tem que nascer de novo,
né? Então eu só estou pegando aqui esses 2 versículos, né, onde Jesus ele enfatiza de novo que é o que nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Pegando justamente esse ponto, olha, todos os descendentes de Adão são pecaminosos, são pecadores. E para você ver, ou para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, o que Jesus está falando para Nicodemos aqui? Nicodemos, você tem uma ascendência, né? Você veio de Adão, você nasceu da carne. E se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer do Espírito, né? Você tem que mudar de onde você saiu, muda a tua origem, muda de onde você veio, né? Então, isso é o que mais ou menos o que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos ele não entendeu direito, né? Muito provavelmente porque depois ele fala, mas, ô Jesus, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Né? Então, é lógico que o nascer de novo que Jesus estava falando não era esse tipo de nascimento, nascimento natural, né? Mas por outro lado, Nicodemos falou, não, mas tem que nascer, mas como é que acontece isso? E eu queria ir para um outro texto que também a gente conhece bem, que está lá em 1 Coríntios 15, 45 até os 50, que fala o seguinte: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, como um ser como nós, né? Mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito que dá vida. Então a gente percebe aqui, irmãos, que não teve só um Adão. Teve o primeiro Adão lá, o Adão marido de Eva, né? Mas aqui a Bíblia fala de um último Adão, tem um outro Adão, né? Opa, eu sei que eu sou descendente de quem? Lá daquele primeiro Adão. Mas por que a Bíblia fala que tem um outro Adão? Que a Bíblia chama de último Adão, e que ele dá nome, é Jesus Cristo. E ele é espírito que dá vida. Aí a Bíblia deixa isso mais claro, né? O primeiro homem, que foi Adão, foi feito do pó da terra. O segundo, que é Jesus, veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra, que somos nós, né? Nós viemos de Adão, então também nós somos terrenos. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então tem um Adão que é terreno e tem um Adão que é celestial. Tem um Adão que é chamado primeiro Adão e tem um outro Adão que é chamado último Adão. Continua o texto, né? Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, nós somos parecidos porque nós viemos dele. Assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é: o que é feito de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter a imortalidade. Então, na verdade, tem um quadrinho aqui que mostra, vamos dizer assim, os dois Adões, né? Por um lado nós temos lá o primeiro Adão, né? Que foi o primeiro homem. Ele é terreno, ele é natural, ele foi desobediente, ele trouxe a condenação e a morte para dentro de toda a humanidade e, lógico, tornou-se mortal. Mas tem o último Adão, ou o segundo homem, que é Jesus Cristo. Ele é celestial, ele é espiritual, ele foi obediente em tudo ao Pai. E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele trouxe a salvação e a vida, e ele é eterno. De onde toda a humanidade descende? Do primeiro Adão.
Mas aqui a Bíblia fala que tem uma chance de nós, como é que a gente muda a nossa origem? Como que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Morre e nasce de novo. O caminho preparado por Deus para a salvação de todos os homens é mudando a sua origem. Se o nosso problema foi Adão, agora eu posso falar, não, mas e se eu fosse descendente de Jesus Cristo? Se nós fôssemos descendentes de Jesus Cristo, todas as qualidades, todos os benefícios, tudo aquilo que Jesus Cristo é e tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tornam-se a nossa experiência. Mas, Sérgio, eu posso mudar? Eu posso abdicar da minha... Então, aquela primeira conversa, não, mas isso não é justo, né? Deus, então, ele prepara um outro caminho. Falou, você não está satisfeito com a sua descendência de Adão? Você se arrepende? Você morre para a sua origem primeira? E você crê em Jesus Cristo? Dessa forma você é transportado de Adão para Cristo. Então esse é o caminho que Deus proveu para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Avançar um pouquinho aqui. Tem um ponto que, por causa disso, né, tem um versículo que é maravilhoso, né? 2 Coríntios 5,17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos pensar diferente que isso. E se alguém está em Adão, ele é pecador. Você não tem coisa nova, você está condenado, e o teu destino é o inferno. Mas se alguém está em Cristo, é nova criação. Agora, a nossa origem, ela mudou. Eu não sou mais da descendência de Adão, eu não sou mais filho de Adão, agora eu passo a ser da descendência de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. Então, Adão ficou para trás, Adão ficou no passado, e eis que tudo se fez novo. Mais um texto que eu acho que ele é fantástico, né? Está lá em 2 Pedro 1,4, que fala que nos tem sido doadas, para aqueles que creem, né? Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, né, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, se de Adão nós recebemos uma natureza maligna, em Cristo nós somos coparticipantes da natureza divina, que inclui inclusive a sua santidade. Somos nova criatura. Temos a natureza divina sendo compartilhada conosco. Mais um texto lá em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tudo isso acontece, irmãos e amigos, quando nós mudamos a nossa origem de Adão para Cristo. E isso acontece pela fé, né? Mais um pontinho. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E o último versículo fala que agora, pois, né, está em Romanos 8, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não para os que estão em Adão, mas para os que estão em Cristo. Não tem mais condenação.
Tem até uma música que fala que não há mais condenação, né? Aquilo que pesava sobre nós, né, agora nós temos a vida eterna. Então, o meio pelo qual foi provisionado por Deus para nós, né, também não depende daquilo que fazemos, porque Deus já fez. Ele próprio criou esse caminho. Ele mesmo fez isso. Mas teve um preço. Um preço teve que ser pago para que essa mágica pudesse acontecer na minha vida e na sua vida. Um preço foi pago. Esse versículo de João 3,16, né, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então tem toda essa história, que talvez seja a história mais conhecida de toda a humanidade, né? Que é a crucificação de Jesus Cristo. Por que é que Deus dá o seu Filho para morrer por nós pecadores? Então, Deus dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o começo, quando Adão pecou pela primeira vez, para que o homem pudesse continuar tendo comunhão e contato com Deus, sempre teve que acontecer uma coisa: uma vida inocente teve que derramar o seu sangue. Então, lá no jardim do Éden, logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus ele pega um animal, sacrifica esse animal, tira a sua pele e faz vestimentas para Adão e Eva. Dessa forma eles puderam continuar conversando com Deus. Já não era a mesma comunhão, né? Mas pelo menos eles puderam permanecer um tempinho ali para conversar com Deus. Depois eles foram expulsos do jardim, né? Mas desde lá, uma vida teve que ser sacrificada. Naquele caso ali, um animal. Se a gente for lembrar da Páscoa, a gente está estudando o Êxodo agora, né? Para o povo de Israel sair da escravidão do Egito, para sair das garras de Satanás, que a gente viu ontem, né? Que foi tipificado por Faraó, um cordeiro teve que ser imolado, derramou seu sangue, e o sangue foi passado nas ombreiras da porta, né? E durante todo o Velho Testamento, para que o povo de Deus pudesse ter ainda acesso a Deus, ofertas pelo pecado eram continuamente oferecidas a Deus. O sangue teve que ser derramado, porque a Bíblia fala também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas isso foi durante todo o Velho Testamento, essas coisas foram acontecendo, sempre alguém teve que derramar o sangue. Mas a própria Epístola aos Hebreus fala que não é sangue de animal e de bode que vai resolver esse problema, porque você faz isso toda vez, isso não resolve o problema. Então, para resolver isso de forma definitiva, Deus já havia programado isso, e todas essas coisas que aconteceram no Velho Testamento, elas aconteceram como uma pistazinha daquilo que Deus já tinha no seu coração, né? Então Deus fala: o meu Filho Jesus Cristo, que é Deus, como eu sou Deus, santo, justo, poderoso, infinito. Aí Filipenses fala que ele se esvaziou. Deus se faz homem. Deus santo se veste de pecado. Ele assume a humanidade que é pecadora. O Deus que é poderoso se torna frágil, como um homem. Nasce do ventre de uma mulher. Se
se torna finito. O Deus infinito se torna finito. O Deus santo se veste do pecado. Ele não peca, ele não era pecador, mas ele se veste do pecado. Então, mas eu não sei como que Deus se sentiu, como que Jesus se sentiu vestido por uma humanidade que é pecadora, mas ele se faz homem, habita nessa terra, se sujeita a ter uma vida de homem normal. Ele trabalha, ele tem fome, ele teve que aprender a obedecer seus pais. Mais do que isso, ele não se torna um homem rei. Ele não se encarnou em um rei. Ele se encarnou em um simples carpinteiro. Mais do que isso, ele assume a posição de homem servo. Ele não era um homem rei. Ele faz um homem servo. Mais do que isso, ele se entrega por essa humanidade. Ele se sujeita a ser julgado pela criatura que ele mesmo criou. Ele se entrega para ser julgado por pecadores. Ainda mais, esses pecadores gospem nele, o afrontam e o condenam à morte, e uma morte de cruz. A minha redenção, a tua redenção, a redenção de toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, a Bíblia fala que caiu sobre ele. Não foi um pecadinho que Jesus Cristo carregou. Ele carrega o pecado de toda a humanidade nas suas costas, e ele vai, a Bíblia fala, como um cordeiro ao matadouro. Não abre a boca. E ele se submete à mão de ímpios e morre a morte de cruz. Então a Bíblia fala muito claramente que a salvação dada por Deus é pela graça, não custa nada, mediante a fé que cada um de nós hoje pode ter em Jesus Cristo e na obra que Ele fez por mim, por você e por toda a humanidade. Esse é o preço. O preço quem pagou foi o próprio Deus, para resgatar cada um de nós. Então, nós temos diante de nós, todo homem tem diante de si essa possibilidade. Se você não quer ir para o inferno, Deus abriu uma porta desse tamanho, com essa graça, que Ele não fala para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele fala, eu já fiz tudo que era necessário. Está aqui. Se você crê nisso, se você tem esse desejo, aceite, receba, isso é teu. Você muda a sua descendência maldita para uma descendência bendita. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a salvação dada por Deus para cada um de nós. Então, se você ainda não tem essa experiência, se você ainda não disse para Deus ou para Jesus que você reconhece que você é mau, que você precisa de fazer, ou você precisa desesperadamente de salvação, e você quer isso, você reconhece que você não é capaz de sair sozinho dessa situação, então diga para esse Jesus: Jesus, eu creio nisso. Primeiro eu creio,
Eu não acredito. Muitas vezes eu pensei que essa historinha fosse historinha para criança. Mas eu creio nisso. Eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa fé que esses cristãos malucos aí ficam falando. E você não precisa de ir em lugar especial para fazer isso. Pode fazer isso em qualquer lugar, na tua casa, no teu quarto, no caminho para o trabalho, sei lá, onde você quiser, mas tem que ser de coração. Não é só para inglês ver. Né? Você tem que ter realmente essa convicção, esse desejo sincero no teu coração. De falar, Jesus, eu recebo, eu quero. E essa mágica vai acontecer na tua vida como aconteceu na vida de todos nós aqui. Nós não mais somos descendentes de Adão. Agora nós estamos em Cristo. É lógico que nós fazemos coisas erradas ainda. Mas isso é uma outra história, né? Primeiro você se torna filho, depois a gente conversa. Mas o primeiro passo é esse. Porque o que vai acontecer ainda, e o que a Bíblia diz é que um dia, Deus, Ele vai fechar essa humanidade que hoje nós vemos. Ele vai passar a régua. E aqueles que creem serão os seus filhos. E aqueles que não creem, de forma definitiva, sem apelo, serão lançados no inferno, junto com Satanás. Isso que a Bíblia diz. Mas hoje é o dia de nós colocarmos a nossa vida diante desse Deus e falarmos, Jesus, eu quero isso. Faz isso na minha vida. Onde você estiver. Porque vai mudar a tua história, como mudou a minha vida. Já há mais de 40 e eu até perdi as contas, mas daqui a pouco vai fazer 50 anos já. Né? E graças a Deus que isso aconteceu e eu não fiz nenhuma coisa. Quem fez foi Ele. Já está feito, já está pronto. Eu só tive que falar, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu me arrependo. E que você possa fazer isso. Esse é o apelo que nós, como igreja, fazemos para você que ainda não tem essa experiência. Para que você encontre com o Senhor Jesus. E que a vida dele passe a ser a sua vida. E que você definitivamente tenha a vida eterna. E que você possa falar que a minha história mudou. Hoje eu estou em Cristo. Porque se você não fizer isso, um dia, todos nós vamos comparecer diante de um trono. Deus vai estar sentado nesse trono. E Ele vai inquirir a cada um. O que você vai dizer para esse Deus? Porque Ele falou, olha, o meu filho fez isso por você. E você rejeitou. Não tem desculpa. E Deus vai executar o seu julgamento sobre a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de você, para que hoje nós possamos fazer isso. Não precisa esperar para amanhã. Né? Hoje nós podemos dizer isso para o Senhor. E Ele vai nos salvar. Ok? Queria só fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo amor que foi derramado e foi dado a cada um de nós, Senhor. Nós realmente Te louvamos e não temos como agradecer a Ti, a não ser Te adorar e entregar a nossa vida para Ti. E a minha oração é que essa palavra, Senhor, singela, possa atingir o alvo que o Senhor tem para ela, Senhor. Toque nos corações, transforme vidas e que mais pessoas possam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia e que hoje mesmo vidas sejam salvas e que muitos saiam do império das trevas e que venham para o reino que é de Ti, Senhor.
Livra as pessoas do mal. Livra-as, Senhor, da condenação do inferno. E as transporte para o Teu reino, Senhor. Em Teu nome nós oramos e pedimos. Amém.